Bom dia e paz do Senhor, somos os missionários Fábio e Cláudia. Estamos hoje fazendo esse vídeo para responder algumas perguntas que ela vai fazer. São perguntas que a gente escuta no dia a dia, nas nossas missões. E hoje resolvemos passar essas perguntas através de vídeos, para que possa chegar a mais pessoas possam ficar conhecendo mais nós, porque muitas das vezes esse trabalho da gente é visto como um trabalho falso, devido aos falsos profetas andar pregando a palavra. Mas a gente quer passar essa seriedade e algumas perguntas que a gente vai fazer aqui, vamos responder na mais base e verdade possível. Irmã Cláudia. Vamos contar um pouco da nossa história, né? Quando que surgiu a vontade de levar a mensagem de Jesus às pessoas? Como? De novo? Quando que surgiu a vontade de levar a mensagem de Jesus às pessoas? Essa parte do surgimento da nossa história, né, para levar o evangelho a toda criatura, ela não surge do dia para a noite. Essa vontade, ela cresce nos nossos corações. São inspirações que a gente busca e Deus realiza. Quando a gente coloca no coração da gente que a gente quer fazer aquilo, que o Senhor Jesus, ele conhece o coração da gente, ele conhece nossos pensamentos, ele conhece nós desde o ventre da nossa mãe. E por isso, essa verdade ele vê nos nossos corações. Quem quer levar o verdadeiro evangelho, ele cresce sim. E isso surgiu lá após uns anos atrás, quando eu me converti no ano de 2013. E através da transformação que o Espírito Santo vai moldando nós, a gente vai crescendo aquela vontade, porque todos nós temos um chamado. Muitas das vezes não é o que você quer, é o que Deus quer para nossas vidas. Esse chamado surgiu no meu coração e eu comecei a orar, pedir direção ao Senhor. Tentei muitas vezes outras coisas. A gente tenta várias coisas na vida dentro de uma igreja, cargos, e nunca se sentimos à vontade. E quando essa vontade chegou no meu coração, aí eu conheci que foi uma inspiração do Espírito Santo, que ele chegou na nossa vida e eu senti que eu tinha que fazer isso. E hoje estou fazendo com ela. Hoje somos missionários. Segunda pergunta. Como esse casal de missionários se conheceram? A gente se conheceu através de redes sociais, que nem muitos falam, né? Que é perigoso, nunca dá certo, mas só não dá certo aquilo que não é de Deus. Ficar atento, as pessoas dizem isso. Aí a gente se conheceu através de redes sociais, através de um Facebook. Foi coisa do destino mesmo. Eu saí marcando um monte de pessoas lá e no meio dessas pessoas tinha ela. E começamos a conversar. Através das nossas conversas, eu não entrei com nenhum tipo de conversa de enxerimento, e sim sempre buscando respeito. Porque o crente que é crente de verdade, ele se dá respeito em todo lugar que ele está. E através começamos a conversar, falar da palavra do Senhor, sempre pregando, falando do Senhor, e cresceu no coração dela a vontade de querer me conhecer. E de uma hora para outra ela veio sem avisar e veio me conhecer. E a gente conversamos e começamos no louvores, fazendo louvores, ensaiamos louvores. E chamei ela para a gente fazer esse trabalho missionário. E ela topou comigo. Nós não sabíamos, nós não tínhamos nem noção que a gente sabia falar de Deus. Para você ver como é as coisas. Quando o Espírito Santo ele te transforma, não precisa tu ir para a rua se tu tiver uma teologia, se tu for um formado. Porque muitas das vezes, tantos teólogos aí se engrandecendo porque tem um cargo, porque tem uma teologia, o pequeno não tem. Mas quando Deus quer usar, ele usa até o analfabeto. Se o Espírito Santo ensina ele a falar, ele fala mais bonito que um teólogo. E muitos teólogos também estão pregando aí mentiras. E Deus está usando os pequenos dele para pregar a verdade. E foi isso que nasceu no coração dela também. E ela disse, vamos e estamos aí de pé até hoje. Não importa as dificuldades, os problemas, os perrengues, lógico, todo mundo passa por isso, né? Logo no começo tudo é muito difícil, mas Deus no controle de tudo, né? E sempre a gente pedindo força e estamos aí, para a honra e a glória do Senhor.
Vamos já para a terceira pergunta. Vocês recebem alguma ajuda da igreja que vocês fazem parte? Não. Não, se eu disser que recebo, eu estou aqui mentindo. A gente já recebeu assim algumas ajudas alimentares, né? 2 vezes, durante um ano que a gente está lá, a gente recebeu 2 vezes ajudas alimentares que o nosso pastor mandou a gente pegar lá. Mas tipo assim, ajudas que nem era para a gente receber, não recebemos. Tem um porquê. Eu não chego para o meu pastor e vou falar para ele: pastor, a gente quer ser missionários, a gente quer levar o Evangelho de Cristo, porque a gente sente a necessidade das pessoas lá fora que estão precisando ouvir a palavra do Senhor. A igreja tem que sair. E com certeza ele ia dizer que eu não estava preparado para o Evangelho, para ser um missionário. Por quê? Porque dentro da igreja a gente tem que ser consagrado a missionário. A gente vai ter que ter algum estudo, a gente vai ter que ter alguma teologia, alguma coisa assim, porque eles falam que a gente tem que sair preparado. Mas o preparamento que a igreja está falando não é o preparamento espiritual que o Espírito Santo deu para nós. É o preparamento do estudo bíblico. E eu vejo que se eu chegar para a minha igreja e falar nisso aí, ele vai dizer que não. Porque a gente uma vez recebeu um convite para uma igreja, que o pastor pediu para a gente ajudar a obra dele lá, fazer um louvor lá. Porque a obra do Senhor, ela não importa onde que seja feita. Que Jesus ele andou por todas as tribos. Jesus pregou para fariseu, para ateu, para judeus, para escribas, para todos. Então hoje o missionário ele não deve escolher o local que ele quer ir. Ah, porque o pastor não deixa. Mas pode me chamar de ignorante, mas eu sigo ao Senhor Jesus. E por esse motivo eu não chego para o meu pastor e pergunto e peço nenhuma ajuda. Porque a igreja sabe que nós é missionário. Todos os líderes deles sabem que nós somos missionários. Até hoje nenhum chegou para a gente perguntando se a gente estava precisando de alguma ajuda alimentar, porque nós andamos nas estradas. Não perguntou se a gente estava precisando de algum dinheiro para dormir em algum canto, de algum apoio. Não recebemos nenhum patrocínio de nada. Nem um patrocínio para comprar literaturas a gente não tem. Porque é R$ 50, 1000 literaturas. Não recebemos. A gente compra com nosso dinheiro. De mês em mês. A gente tem um benefício, pouquinho, mas tem. Por quê? Porque a gente largou tudo. Nós largamos tudo para fazer a obra do Senhor. Quem muitos me conhecem, eu sou vigilante de banco, ela é formada em cabeleireira. E eu resolvi largar tudo para fazer a obra do Senhor. Por isso hoje na nossa renda é só a graça do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, que é o único que eu sei que não vai abandonar nós. E já faz mais de um ano e nunca faltou nada para nós. Vamos lá para a quarta pergunta. As pessoas dos lugares que vocês pregam aceitam bem a palavra? Aceita sim. A gente às vezes se emociona o quanto as pessoas chegam para nós e parabenizam nós pela palavra que a gente levou, porque a gente leva uma palavra de amor, de resgate daquelas pessoas, de transformação, de libertação. A palavra que a gente não chega na cidade de ninguém afrontando suas religiões. A gente não chega afrontando igrejas, que nem vocês veem no YouTube, as pessoas afrontando as igrejas das pessoas. A gente não chega pregando, dizendo que aqueles pecadores vão tudo para o inferno. A gente fala o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque a transformação vem depois do ouvir. Não tem como eu transformar uma pessoa se aquela pessoa primeiro não ouviu o evangelho de Cristo. Não ouvi o que Jesus passou por mim e por ele. Primeiro, o crer vem pelo ouvir. E essa é a missão de nós, dos missionários, é levar a palavra até aquelas pessoas que necessitam. Muitas das vezes as pessoas relatam para nós que a gente tem um trabalho na nossa feira livre aqui, da nossa cidade, e muitos já chegou relataram para nós que enquanto a gente estava pregando a palavra, falando do amor de Jesus, pessoas estavam chorando, pessoas estavam comovidas com nossa palavra.
E isso é o que deixa a gente mais alegre. É a gente saber que o verdadeiro evangelho está transformando aqueles corações que muitos de dentro da igreja não tiveram a coragem de levar até eles, não tiveram coragem de pregar. Que muitas das vezes quando vão pregar é para condenar aquela pessoa. Aí se pegar eu vou citar um exemplo, vê uma prostituta ali, vê um cara usando droga, aí chega para aquela pessoa e diz, ô, tu larga isso aí, tu vai pro inferno. Misericórdia, eu não posso falar isso para aquela pessoa. Eu tenho que primeiramente doutrinar aquela pessoa, falar do evangelho de Cristo para ela, falar que aquela vida que ela está levando não está levando ela para o céu. Aquela vida que ela está levando está acabando com ela. E que Cristo tem um propósito na vida dela, que o evangelho pode transformar aquela vida. Que ela não pode ver aquilo como as pessoas estão julgando, mas sim ver como Cristo enxerga ela. Porque a verdadeira transformação ela vem de dentro para fora. Aquela pessoa ela tem que ouvir o coração dela ser transformado e ela vê que o evangelho está ali para transformar ela, não para condenar, porque Cristo não veio condenar o mundo, Cristo veio salvar o mundo. Isso, levar um evangelho de amor, né? É. A gente não pode chegar e simplesmente dizer tu vai pro inferno, é isso, é aquilo. A gente não tem autoridade, a gente não pode jamais dizer isso. Tem que simplesmente pregar o amor de Jesus, que foi isso que ele nos ensinou. E Jesus, ele não saiu apontando o dedo para cada um, não. Ele morreu por todos, ele não fez acepção de pessoas. Então vamos lá para a quinta pergunta. Já passaram por algum perrengue na estrada? Eita glória, é bênção do céu. Já passamos por alguns perrengues, mas nenhum que a gente não conseguiu vencê-los, né? Oh glória. A gente não foi um perrengue, né? Foi assim, Começo de um, né? foi o começo de um perrengue. Foi quando a gente foi evangelizar na Prata as nossas bicicletas, que a gente está esquecido, que a gente evangeliza de bicicletas, a gente não tem nenhum transporte não, mas Jesus vai mandar um. Aí a minha bicicleta, são duas bicicletas de carga, eu vou colocar a foto no vídeo delas, são duas bicicletas de carga, a minha, menos, eu acho que terceiro, 3% do caminho que a gente tinha andado, já começou dando problema, já começou querendo quebrar. Aí eu falei com Deus ali, eu disse, mas Deus, já faz tantos dias que a gente quer levar essa palavra na cidade da Prata, alguém precisa ouvir essa palavra lá, eu tenho que ir. E nisso a bicicleta começou estralando, eu digo, não vai chegar não, nem que seja empurrando, mas eu tenho que ir. E nisso a bicicleta melhorou de uma forma que ficou melhor do que uma nova. E a gente foi pregado o Evangelho de Cristo ali. O perrengue é agora, na vinda. A gente chegou na Prata, que era 2 horas da tarde. Era 2 horas. 2 horas da tarde, a gente, desde 6 da manhã que a gente estava andando. A gente foi pelo um sítio, se perdemos. Um cidadão ensinou o caminho errado para nós, para você ver. Eu estava com intuição, é por aqui. O Espírito Santo mandando eu ir por aqui. Eu peguei, fui teimoso, fui pedir informação a uma pessoa que ia passando. E essa pessoa ensinou o caminho errado para a gente. Não sei se ele agiu de má fé. E a gente começou a voltar o caminho. Encontremos uma benção lá na frente, me informei novamente. E disse, vocês têm que voltar. E nisso a gente voltou, nessa andadinha foi uns 5 quilômetros. Voltando, mais de 11 horas já, não foi? Era 11 horas e 10 minutos por aí, gente. E a gente foi e voltou. Aí cheguei na cidade da Prata, era 2 e pouco da tarde. Dirigimos a palavra lá, quando foi uns 3 e pouco. 3 horas. Quando foi umas 3 horas a gente pegou a estrada voltando. E isso são o que? 64 quilômetros. 64 quilômetros no sol. Viemos. E quando chegamos ali no trevo que dá acesso à nossa cidade, ela começou a passar mal. Porque o corpo da gente ele ia jogar uma bateria de um celular. Nós estávamos sem alimentos. Só tinha água, porque nós não tinha nenhum recurso para a gente almoçar. Só levamos uns pães. E comíamos esses pães e no meio do caminho o pão acabou, não tinha mais o que comer, só tinha água e ainda por cima quente. E começamos a beber essa água e a bateria dela chegou no vermelho. E eu perguntei a Deus, Deus, e agora?
como é que a gente vai chegar? Primeiramente, quem cansou fui eu. Eu cheguei, eu esgotei, falei para ela, ó, esgotei, não aguento mais. E nesse momento, Deus me levantou, me deu uma força, Deus, eu não sei de onde essa força veio. Que quando Deus me levantou, ela caiu. Ela caiu, se deitava na beira do asfalto, era mais de 9 horas da noite. Ela deitada na beira do asfalto, sentei mais forças para chegar. E eu disse, você monta na bicicleta que eu vou lhe empurrando. Mas fomos, cheguemos, para a honra e glória do Senhor. A palavra foi pregada nesse dia. E assim que a gente ia entrando na nossa cidade, tinha uma bênção do céu que estava nos esperando. Tinha passado por nós, de tardezinha já, viu a gente e perguntou, a gente anda com 2 bandeiras. Ele perguntou, vocês são aquele casal da bandeira que estava lá no caminho da prata? Eu disse, é a gente mesmo. Ele disse, vocês andam vendendo o quê? Eu disse, a gente anda pregando o evangelho de Cristo. E nisso que a gente estava sem comer, todos, um exemplo, viu? Um exemplo para vocês, que quando vocês são fiéis a um Deus, o que vocês pedir, ele vai conceder para vocês. E a gente sabe que quando a gente está com muita fome, só chega visão de comida na nossa mente. Coisa. Ela desejando comer tantas as coisas, oh meu, se eu tivesse isso para comer, não sei o que. E essa bênção do céu que estava esperando a gente, desceu do carro, era um crente também. E disse, a paz do Senhor, irmão. Que trabalho maravilhoso esse de vocês que estão pregando o evangelho. Eu já fiz isso. E comecemos a contar a história para ele. E ele se comoveu com nossa história. Ele começou a orar, falar em línguas para nós. E tirou uma ajuda para a gente. Deu uma ajuda para nós. Porque eu não vou citar o valor, que isso não importa. Importa que foi uma ajuda. E, resumindo a história para não ficar longo o vídeo, tudo que ela desejou, ela comeu. Para a honra e a glória do Senhor. Tudo que ela quis, ela comeu no outro dia. Fiquemos meio doentes, ficamos, porque a gente não tinha costume, fizemos 60 e poucos quilômetros num dia, sem comer. 12 horas rodando, para quem nunca fez isso, né? Mas, tipo, parando aqui, parando ali um pouquinho para descansar, a gente, graças a Deus, conseguimos chegar. É um pouco da nossa história resumida, mas vai ter mais daqui para frente. Próxima. Sexta pergunta. Vocês foram bem aceitos pela igreja após tomarem essa decisão, ou seja, a decisão de fazer missão, né, no caso? A gente esperava ser mais. A gente esperava ser mais. Não queremos ser egoísta. Mas devido a essa missão que a gente tem, uma missão que tem pessoas com mais de 10, 20 anos de crente lá, nunca tiveram essa disposição. Que nem eu falei, tem que ter chamado. Se o coração não estiver transbordando, você não sai de casa. Se for para fazer de qualquer forma, Deus não vai aceitar, Deus não vai deixar. Você vai encontrar muitos problemas, porque levar o evangelho a lugares que você não conhece, você não sabe quem você vai encontrar. Você se dá com muitos endemoniados. Pessoas, a gente já pregou com pessoas endemoniadas na nossa frente, querendo pegar nós e não tinham o poder de pegar nós. E não é para qualquer um. A gente esperava ser mais aceito pela nossa disposição e pela atitude que a gente tem de largar tudo. Largar tudo. Falar em largar tudo, a gente recebeu uma palavrinha de um cidadão, de uma igreja, de uma Assembleia de Deus, viu? Para você ver como são as pessoas. Qual foi a palavra que ele falou? Ele falou que a gente estava buscando envaidecimento. Por quê? Porque ele chegou para nós, a gente estava numa feira livre, pregando, ele chegou para nós e disse, mas rapaz, eu estava prestando atenção no trabalho de vocês, eu sempre tive vontade de fazer esse trabalho. E nisso ele pegou o contato da gente. E sem nenhuma intenção, eu quis mostrar um trabalho, porque ele não conhecia nós, nem não conhecia ele. E as pessoas às vezes duvidam, muitas pessoas pensam que a gente está ali pedindo dinheiro, está levando o evangelho atrás de dinheiro, querendo se enriquecer. E ele disse que a gente estava buscando
envaidecimento. o envaidecimento. Se vocês pesquisar, eu nem sabia o que era envaidecimento. Se vocês pesquisar aí, vocês vai ver, significa o quê? Orgulho, vanglória, vaidade, tudo isso. Aí quando eu mandei o link no nosso canal para ele, ele falou que a gente queria se engrandecer, queria buscar mídia, queria não sei o que não era dessa forma. Aí, felizmente eu respondi para ele, respondi biblicamente e respondi com toda a educação, porque o crente que tem o Espírito Santo, ele tem educação. Por mais que ele seja afrontado na rua, dentro da igreja, ele vai ter que ter educação. E eu falei para ele, se a gente quisesse buscar vaidade, buscar mídia, a gente não tinha largado tudo. A gente não estava andando de bicicletas pelas cidades, passando fome, passando necessidade. Que eu tinha condições de vida, eu tinha transporte, eu tinha emprego bom. E eu quis largar tudo. Por quê? Porque para fazer a obra do Senhor Jesus, não é de qualquer forma não, tem que ser na humildade. Se não tiver humildade, Satanás dá na tua cara no meio da rua, viu? A gente esperava ter mais um acolhimento da igreja. A gente esperava as pessoas ver isso na gente. Mas infelizmente, por mais que a gente esperava, a gente sabia que a gente ia encontrar isso, que nossas perseguições iam começar daquelas pessoas que estavam mais próximas da gente. E começou de dentro da nossa igreja, começou dentro da nossa família. A família da gente não aceita muito também, diz que nós somos loucos, nós somos doidos, mas nós estamos fazendo aí o que muitos de dentro da sua igrejinha não tem coragem de fazer. Coragem de apontar o dedo para olhar seus defeitos tem, viu? Se você botar um pé fora, o microfone cria um som na hora lá, viu, no púlpito e vai... Mas é assim mesmo, mas a gente tem que orar por essas pessoas. A gente ora por a nossa igreja. A gente ora que um dia essas pessoas mudem, sejam crentes fiéis, seja crente que coloca o amor no coração, porque temos que dar a mão uns aos outros, já que a igreja não está indo. Apoie quem está com essa coragem de ir, apoie ele com quem que Deus colocou esse propósito no coração dele, dê um apoio a ele. Não precisa você vender seu carro para doar para ele não, que nem as igrejas pedem não. Centavos, alimentos, nós aceitamos roupas. A gente passou um tempão pedindo doações de roupa pra gente levar para essas crianças que estão na cidade aí. Ninguém de nossa igreja deu uma cueca para uma criança não. A gente passou um tempão pedindo para vender uma churrasqueira elétrica que a gente ganhou para comprar coisas para nossa obra. Ninguém também não se comprometeu a comprar não. Passamos meses divulgamos, pedimos a nosso pastor. Infelizmente ninguém quis comprar. A gente vê aí o desinteresse pela obra missionária nesse ponto. Isso. Vamos lá para a 7ª pergunta. Na opinião de vocês, vocês acham que a igreja está preocupada com as almas? Sinceramente, não. Então, eu vou ser curto e direto. Então, ali, os líderes dali, que eles falam, os líderes estão preocupados com aquelas almas que dizimam e que ofertam. Estão preocupados em perder essas almas que dão os dízimos. Então, provável que as visitas só são feitas na casa de quem dizima. Não são feitas na casa daqueles que estão necessitados de uma palavra, de um alimento. Porque fazer uma visita a um irmão, ajudar aquele irmão, não existe só ajuda em oração. Porque a oração, ela alimenta o espírito. E o alimento alimenta a barriga da gente. E muitos estão necessitados de alimentos. É o que a gente não vê as igrejas. As almas de fora aí estão poucos importando para eles. Por quê? Porque não estão trazendo nenhum recurso financeiro para dentro das igrejas. A igreja hoje é uma empresa. Você pode ver que uma igreja ela tem um CNPJ. Se não tiver dinheiro ali, a palavra de Deus não é pregada não. Infelizmente, se eu chegar aqui e for passar a mão na minha igreja, eu tô sendo um crente falso. Por quê? Eu não tenho nenhum cargo lá dentro e nem quero ter. Eu não quero ter cargo dentro da igreja. Por quê? Porque quando Jesus voltar, ele não vai pedir a carteirinha de cargo seu, não. Quando Jesus vir nas nuvens, ele não vai pedir o seu broche de diácono e presbítero, não. Ele vai olhar aquele livro que está lá,
o livro das obras, saber o que você fez. Você se perguntar, o que eu fiz para agradar ao Senhor Jesus? Será que se engrandecer dentro de uma igreja porque tá num paletó melhor do que o irmão lá, isso vai dar salvação? Isso não vai dar salvação, não. Se preocupe em ganhar almas. Se preocupe naquela alma, aquela alma dizer, aquele irmão falou de Jesus para mim e hoje eu não estou no lamaçal porque a palavra que ele falou para mim foi a palavra de poder, a palavra de salvação. E a gente tem, o medo que a gente tem é esse. E a gente ganhar almas para o reino dos céus e direcionar uma alma dessa para dentro de uma igreja que não vai cuidar dele. Aquela alma que a gente ganhou vai chegar para nós e dizer, mas rapaz, os missionários me mandaram para aqui para dentro. Eu não fui bem recebido, eu sou visto como um nada lá dentro, ninguém cuida de mim, ninguém faz uma visita na minha casa, ninguém se preocupa com a minha vida espiritual. É isso que a gente tem que mudar dentro das igrejas. É a falta de amor pelo próximo. É isso que eu quero dizer para os irmãos. Que cuidado onde você congrega. Olhe se seu pastor se preocupa com você espiritualmente ou ele está preocupado com seu dízimo. É isso. Muitos vão achar ruim. Muitos vão apontar o dedo para nós porque a gente está falando isso. Porque uns creem no dízimo. Eu creio em Cristo. Porque somos a igreja. A igreja é nós. Nós somos a igreja. Deus vem buscar os seus escolhidos. Deus não vem buscar um monte de tijolo, não. Que hoje pode ser uma igreja, se fechar amanhã pode ser um bar, pode ser uma casa de prostituição. Nós que somos as igrejas, nós quem tem que dar exemplo de humildade e de amor pelo próximo. Não olhar a religião de ninguém, porque não é a religião que salva. Não foi nenhuma placa de igreja que foi pregada numa cruz, não. Foi Cristo. Vamos lá para a pergunta que diz assim: já receberam alguma crítica? Se criticaram nós foi pelas costas. E só esse irmão, né? Que a gente Pronto, esse irmão aí dessa Assembleia de Deus da cidade de Monteiro, né? Ele fez a única crítica que a gente recebeu foi essa, assim, uma palavra que ele não teve sabedoria de dirigir pra gente, né? Porque se ele fosse um crente que tivesse sabedoria, ele ia olhar o significado que aquela palavra tinha para poder dirigir para nós, né? Mas muitos criticam pelas costas, né? Aquelas apunhaladas, né? Que nem Jesus se livrou da falsidade, né? A gente senta aquelas pessoas que não gostam da gente, né? Mas a gente vai orar por essas vidas. Se criticaram, foi pelas nossas costas, não chegou aos nossos ouvidos. Mas que com certeza, quem é esse que não recebe crítica? Vamos para a nona pergunta e última. Qual a palavra de inspiração vocês deixam para quem tem o mesmo propósito e não consegue fazer ou tem vergonha, alguma coisa assim, né? Se prende por algum motivo? É buscar o verdadeiro evangelho. A palavra de inspiração que eu deixo para as pessoas que não desistam. Vai em frente. Não desista. Se você vê que você é o menor ali dentro da sua congregação, onde você congrega, mas saiba que o foco ali não vai ser aquelas pessoas que estão ali dentro. Seu foco ali tem que ser Cristo. Você tem que pedir sabedoria ao Senhor. Pergunta ao Senhor qual é o seu chamado, porque todos nós temos um chamado. Peça direção ao Senhor. Senhor, me usa para alguma coisa. Eu quero trabalhar na tua obra. Cresça a minha fé cada dia mais. Não deixe a minha fé cair diante das críticas das pessoas, diante daqueles que não olham para você. Porque a palavra do Senhor diz que o reino do céu é dos pequenos. Não pense porque você está vendo aqueles grandão lá na frente se engrandecendo lá. Não pense que o reino do céu vai ser deles, não. O reino do céu vai ser de você. Vai ser da sua humildade. Vai ser do seu amor pelo próximo. Saia nas ruas, onde você estiver, dê exemplo. Fale do amor de Jesus. Não se envolva com esses grupinhos de fofoca. Porque o crente ele tem que dar exemplo. O crente ele tem que buscar aquilo que ele quer. Se eu tiver uma causa para alcançar, eu tenho que fazer por onde Deus me dá aquela causa, Deus realizar aquele meu sonho. Não tem como Deus realizar sonhos na vida da gente se a gente não está agradando a Ele. Porque eu vou citar um exemplo. Você só dá um presente a seu filho se ele lhe agradar. Se ele fizer por onde ganhar.
Mesmo assim é o Senhor Jesus. Ele só concede uma graça na tua vida se tu fizer por onde. É isso que eu deixo para você. Você que tem vontade, você que quer ter chamado, você que quer que o Senhor use para você para alguma coisa na obra do Senhor, peça a Ele, se ajoelhe no chão, peça para o Espírito Santo lhe incomodar nas madrugadas para você buscar o Senhor. Não dê ouvido a críticas, não dê ouvido a fofocas, porque muitos vêm para tirar você dos caminhos do Senhor. Poucos te chamam para a casa do Senhor, mas muitos vêm para lhe afastar, para colocar coisas na sua mente, coisas mundanas, heresias. Peça discernimento ao Senhor, o que é de Deus e o que não é. Nas suas orações, pergunte: Deus, isso é do Senhor? Se for, eu recebo. Se não for, o Senhor tire. É isso que eu tenho a deixar para vocês. E o alvo é Cristo, né? A gente não pode olhar para o homem, porque se a gente olhar, a gente cai. A gente não sai nem de casa, então o alvo precisa ser Cristo. Pregar o amor dele, o evangelho dele, porque tem pessoas por aí que estão precisando. Ao menos você dizer: Jesus te ama, Jesus cura, salve e liberta. Então você não pode se prender. É onde tiver, fala do amor de Jesus. Isso. Fala para aquelas pessoas que estão perturbadas. Diz: rapaz, busque Deus. Não é assim não. Porque muitos para derrubar você vai aparecer. Já profetizado pra gente que muitos iam chegar nas nossas vidas falando coisas pra gente sair da abandonar a obra do Senhor. Mas eu só abandono a obra do Senhor quando Ele vem me buscar. E eu ainda lá, e eu, quando eu chego lá, ainda vou chegando dando glória. Vou chegando gritando dando glória, porque o crente ele tem que ser alegre. O crente ele tem que ser feliz. Porque quem gosta de tristeza é o diabo. O diabo quem quer ver nossas vidas sendo destruídas. Porque a palavra do Senhor diz que ele veio para matar, destruir e roubar. O Evangelho de Cristo já deixa bem claro. Você medite na palavra do Senhor. Se tem uma escritura que vai te guiar até a salvação, são as escrituras sagradas. Você é católico, você é espírita, não importa o que você é. Se você ler a palavra do Senhor, você vai encontrar a verdade. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A única verdade que vai te libertar desse lamaçal que tu está aí vai ser a palavra do Senhor Jesus. Não vai ser uma mesa de um bar, não vai ser o alcoolismo, não vai ser as drogas. Muitas das vezes as pessoas: ah, meu cônjuge me traiu, eu vou é beber, eu vou é encher a cara. Não, a traição vem de Satanás. Quando você é traído, que você acontece isso na sua vida, que você partiu para o alcoolismo, você partiu para as drogas, Satanás viu que ele teve poder na tua vida. Mas quando você levanta a cabeça que diz: isso é obra de Satanás, eu vou buscar é Cristo, ele vai se render, ele não vai te perturbar mais nunca, ele não vai destruir tua vida. Mas ele só entra, o inimigo só entra na nossa vida se a gente der uma brecha. Se você abrir caminho para ele. Lutas vem, teremos aflições. Cristo teve mais aflições do que nós. Olha o quanto ele sofreu. Foi 33 anos de sofrimento. Hoje a gente sofre 2 horas, já quer tirar a vida. Pessoas têm um tormentozinho de um dia, dois, já colocam uma corda no pescoço, quer se matar. Está repreendido. Se olharmos para o Senhor Jesus, se olharmos para seus discípulos, a gente não está passando 1% que eles passaram. Os discípulos de Jesus deram a vida por ele, morreram por ele, não negaram a Cristo. E por que hoje eu vou negar a Cristo? Porque uma crítica, porque fulano não gostou. Nem Deus agradou todo mundo. Quando a gente saiu para essa missão, a gente já saiu preparado, sabendo o que a gente ia encontrar lá fora. Pessoas já chegaram para nós dizer: vocês não vão encontrar coisa boa lá fora, vocês vão encontrar o cão mesmo. É Satanás que quer mastigar a pessoa, quer pisar, quer destruir, bota um pezinho ali para a gente cair, usa alguém para nos defamar. Mas nós sabemos que isso é obra de Satanás, a gente só repreende e continua a palavra. Aquela cidade ali não aceita o evangelho de Cristo, a gente vai para outra. A gente não pode recuar não. Somos soldados de Cristo, a gente não pode recuar. Foi para isso que ele nos chamou. E é isso que eu quero deixar para cada um. Que esse vídeo a gente gravou mais
para esclarecer muitas coisas, porque as pessoas veem nós por aí, não sei o que, os evangélicos só quer fazer isso para ganhar mídia. A gente não quer ganhar mídia, não. A gente quer que as pessoas saibam quem nós somos, por as nossas bocas, não pelas bocas das pessoas, pelas bocas daqueles que têm raiva de Cristo, que têm raiva do Evangelho, que chamam nós de louco. Sejam loucos e aceite Jesus. Tenha a alegria que a gente tenha, porque Cristo está voltando e todos iremos prestar conta daquilo que fizemos aqui. Se me criticou, se criticou a obra missionária, vamos prestar conta. Se eu errei, eu vou prestar conta do meu erro também. Foi a salvação individual. Não acho que a sua salvação vai depender de pastorzinho, nem de padre, nem de ninguém. Não. Vai depender de você. Vai depender dos seus atos, das suas obras. Viu? Que Deus abençoe cada um grandemente. Que o Senhor possa nos conceder mais oportunidades. Estamos aqui e levar o seu evangelho. Missionária Cláudia. Isso aí. Deus possa abençoar cada um. Esse é só um resumo um pouco da nossa história. Não é fácil, mas a gente fala para vocês não desistir. E lembrar sempre, o alvo é Cristo. Se você tem um desejo no teu coração, siga em frente, ore a Deus. Ele vai lhe dar a melhor resposta, vai lhe ajudar você a direcionar a sua vida da forma correta. Deixa as críticas de lado, não se importe com isso, porque até Jesus, passou perrengue, sofreu, foi morto por amor de mim a você naquela cruz. Então, não se envergonhe do Evangelho de Cristo, porque Ele não se envergonhou de você. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um. E continue firme. Lembre-se sempre, o alvo é Cristo. E aceite Jesus.